Antes de descansar nesta noite, aquiete seu coração por alguns instantes. Deixe de lado as preocupações, o peso das responsabilidades e os pensamentos que insistem em roubar a sua paz. Este é o momento entre você e Deus. Não importa como foi o seu dia, nem quais batalhas você enfrentou. O Senhor continua sentado no trono, governando todas as coisas com amor, sabedoria e poder. Talvez você tenha chegado até aqui cansado, com lágrimas escondidas através de um sorriso, carregando perguntas que ainda não encontraram resposta. Talvez existam situações que parecem impossíveis de resolver, portas que permanecem fechadas, ou um medo silencioso que ninguém conhece além de Deus. Mas quero lembrar você de uma verdade que nunca muda. O Senhor conhece cada detalhe da sua vida. Antes mesmo de uma palavra chegar aos seus lábios, Ele já sabe o que existe dentro do seu coração. Nesta noite, não se preocupe em encontrar as palavras perfeitas. Apenas abra sua alma diante do Pai. Ele não procura discursos bonitos. Ele procura um coração sincero. Deus jamais rejeita aquele que se aproxima com humildade, fé e confiança. Respire profundamente e permita que a presença do Espírito Santo envolva a sua casa. Que toda ansiedade comece a dar lugar à esperança. Que toda inquietação seja substituída pela certeza de que Deus continua trabalhando. Mesmo quando seus olhos ainda não conseguem enxergar. Enquanto oramos, creia que o Senhor está renovando suas forças, fortalecendo a sua fé e preparando um novo amanhecer, cheio da sua misericórdia. Se você crê que Deus está ouvindo essa oração, escreva nos comentários: Amém, eu confio no Senhor. A palavra de Deus nos faz uma promessa que atravessa os séculos e continua viva até hoje. Em Jeremias 29, 12 e 13, o Senhor declara: Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Que promessa extraordinária! O Deus que criou os céus e a terra não está distante de você. Ele não está ocupado demais para ouvir a sua voz. Ele não ignora as lágrimas derramadas em silêncio e nem deixa passar despercebido o único suspiro do seu coração. Talvez você tenha orado tantas vezes pela mesma situação que começou a pensar que Deus não está escutando. Talvez você esteja esperando por uma resposta há meses ou até anos. Mas não permita que o silêncio faça você duvidar da fidelidade ao Senhor. O silêncio de Deus nunca significa ausência. Muitas vezes, enquanto você espera, Ele está preparando algo muito maior do que consegue imaginar. Lembre-se de Ana, que derramou sua alma diante do Senhor quando ninguém mais compreendia sua dor. Ela não fez uma oração perfeita, fez uma oração verdadeira. E Deus ouviu cada palavra, cada lágrima e cada clamor do seu coração. No tempo certo, a resposta chegou. Assim também será com você. Deus conhece o momento exato de agir. Nunca uma oração feita com fé se perde pelo caminho. Cada pedido sob a presença do Pai e cada resposta chega exatamente no tempo determinado por Ele. Por isso, nesta noite, escolha confiar. Ainda que tudo parece parado, o céu continua trabalhando ao seu favor. O Senhor nunca abandona aqueles que colocam nele a sua esperança. Continue buscando sua presença, porque quem busca a Deus de todo o coração sempre encontra paz, direção e força para continuar.
Se essa palavra fortaleceu a sua fé, escreva nos comentários. Deus nunca deixou de me ouvir. Existe algo que Deus deseja que você compreenda nesta noite. Você nunca esteve sozinho, mesmo nos dias em que ninguém percebeu a sua dor, quando o telefone não tocou, quando as pessoas se afastaram ou quando você sentiu que carregava um peso grande demais para suportar. O Senhor permaneceu ao seu lado. Os seres humanos têm limitações. Por mais que amem você, eles não conseguem estar presentes o tempo todo. Às vezes querem ajudar, mas não sabem como. Outras vezes simplesmente não possuem recursos para mudar a situação. Porém, Deus nunca enfrenta essas limitações. O seu poder é infinito, sua sabedoria é perfeita e o seu amor jamais diminuiu. Talvez você tenha pensado: não quero incomodar Deus com os meus problemas. Mas essa é uma mentira que muitas vezes tenta impedir a nossa comunhão com o Pai. Deus nunca considera pequeno aquilo que faz você sofrer. Se algo tira sua paz, isso também importa para Ele. Jesus demonstrou isso durante todo o seu ministério. Ele parou para ouvir as pessoas que eram mais ignoradas pela sociedade. Acolheu os aflitos, curou os enfermos, restaurou os aquebradatos e deu esperança aos que já não acreditavam que poderia recomeçar. O mesmo Jesus continua estendendo suas mãos sobre a sua vida hoje. Não importa o seu passado, não importa quantas vezes você caiu ou quantos erros cometidos. A graça de Deus é maior que qualquer culpa. Quando você se aproxima dele com sinceridade, encontra perdão, acolhimento e um amor que transforma o coração. Por isso, entregue agora aquilo que tem pesado sobre seus ombros. Não carregue sozinho o que Deus deseja carregar com você. O Senhor conhece o caminho que você não consegue enxergar e está preparando a solução que ainda nem passou pela sua mente. Enquanto o mundo oferece respostas passageiras, Deus oferece uma paz que permanece. Mesmo em meio às tempestades, confie nele. Aquele que nunca dorme continua cuidando de você. Se você escolhe entregar as suas preocupações na mão do Senhor, escreva aqui nos comentários: a minha confiança está em Deus. Talvez nesse exato momento exista uma batalha acontecendo dentro de você. Por fora, as pessoas enxergam alguém tentando seguir em frente, mas Deus conhece as lutas que acontecem em silêncio. Ele vê as noites em que o sono demora a chegar, as lágrimas que ninguém presenciou e as perguntas que você guarda apenas no coração. Quem sabe você esteja enfrentando dificuldades financeiras, um problema de saúde, conflitos dentro da família ou uma porta que insiste em permanecer fechada. Talvez você tenha feito de tudo o que estava ao seu alcance e ainda assim a resposta não chegou. Nessas horas, o inimigo tenta convencer de que Deus esqueceu da sua história, mas isso jamais será verdade. O Senhor nunca abandona aqueles que permanecem a Ele. Ainda que você não consiga perceber, Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida. Enquanto você espera, Ele está alinhando pessoas, abrindo caminhos invisíveis e removendo obstáculos e preparando o tempo certo para agir. A Bíblia nos ensina que os planos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. E muitas vezes queremos respostas imediatas, mas o Pai conhece o futuro e sabe exatamente o que precisamos. Se Ele ainda não abriu determinada porta,
é porque está protegendo você de algo que talvez ainda não consiga compreender. Por isso, não permita que a ansiedade governe o seu coração. A confiança em Deus nasce quando escolhemos acreditar na Sua palavra acima das circunstâncias. A tempestade pode ser intensa, mas ela não tem o poder para cancelar as promessas do Senhor sobre a sua vida. Hoje, entregue novamente os seus sonhos nas mãos de Deus. Entregue também os seus medos, suas incertezas e tudo aquilo que tem roubado sua paz. O mesmo Deus que guiou o povo pelo deserto, abriu o mar, fechou a boca dos leões e ressuscitou Jesus dentre os mortos, continua operando milagres. Nada é impossível para Ele. Permaneça firme. O tempo de Deus nunca chega atrasado. E quando Ele agir, você entenderá que cada espera teve um propósito e que sua fidelidade jamais falhou. Se você acredita que Deus está preparando a sua vitória, escreva nos comentários: eu espero no tempo de Deus. Agora, enquanto permanecemos na presença de Deus, quero convidar a você a descansar completamente no cuidado do Pai. Há momentos em que tentamos resolver tudo com as nossas próprias forças. Pensamos, planejamos, buscamos respostas, mas ainda assim o coração continua inquieto. É justamente nesses momentos que Deus nos chama a confiar mais nele do que na nossa própria capacidade. A palavra do Senhor declara em Isaías 41:13: porque eu sou o Senhor, o seu Deus. O seguro pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, eu o ajudarei. Que promessa maravilhosa! Deus não apenas observa a luta de longe, Ele segura a mão e caminha com você em cada etapa da jornada. Talvez você tenha sentido medo do futuro, medo de perder alguém que ama, medo de não conseguir pagar as contas, medo de receber um diagnóstico difícil ou medo de que os seus sonhos nunca se realizem. Mas o Senhor conhece cada um dos temores e hoje Ele deseja substituir esse medo pela confiança. Quando Pedro caminhou sobre as águas, ele conseguiu permanecer firme enquanto seus olhos estavam em Jesus. Porém, quando passou a olhar para o vento e para as ondas, começou a afundar. Quantas vezes fazemos o mesmo? Fixamos os nossos olhos nos problemas e esquecemos de olhar para aquele que tem autoridade sobre o mar, sobre o vento e sobre todas as circunstâncias. Nessa noite, Deus convida você a mudar o foco. Em vez de alimentar a preocupação, alimente a sua fé. Em vez de imaginar o pior, lembre-se das inúmeras vezes que o Senhor já cuidou de você. Se Ele foi fiel ontem, continuará sendo fiel hoje e também será amanhã. Pai amado, fortalece a nossa confiança. Quando o medo tentar dominar nossos pensamentos, lembra-nos que Tu é maior do que qualquer dificuldade. Ensina-nos a descansar nas promessas e acreditar que Tu está conduzindo cada detalhe da nossa história. Que a nossa esperança jamais esteja nas circunstâncias, mas unicamente em Ti, porque Tu nunca falhas e jamais abandonas aqueles que confiam no Teu nome. Se você decide colocar os seus medos nas mãos de Deus, escreva nos comentários: o Senhor segura a minha mão. Existem momentos em que Deus não muda imediatamente a situação, mas começa transformando o nosso coração. Muitas vezes pedimos que Ele remova as tempestades, enquanto o Senhor deseja fortalecer a nossa fé para atravessá-la.
E quando olhamos para trás, percebemos que foi justamente durante a luta que nos tornamos mais fortes, mais maduros e mais dependentes da sua presença. Na Bíblia nos lembra, em Êxodo 14:14, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Essas palavras foram ditas quando o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, sem enxergar uma saída. À frente, um grande obstáculo. Atrás, o exército inimigo se aproximava. Humanamente, não havia esperança, mas foi exatamente ali que Deus revelou seu poder. Talvez hoje você também esteja diante de um mar vermelho. Aos seus olhos parece que não existe caminho. Você já tentou de tudo, já fez o que podia e agora não sabe mais qual será o próximo passo. Porém, o Deus que abriu o mar continua sendo o mesmo. Ele ainda transforma impossibilidades em testemunhos e faz nascer esperança onde todos enxergam apenas derrota. Por isso, não permita que o desespero tome conta da sua alma. Antes de agir por impulso, antes de tomar decisões movidas pelo medo, silencie o coração e busque direção do Senhor. Há batalhas que não serão vencidas pela força humana, mas pela intervenção divina. Pai amado, entregamos diante de Ti todas as guerras que estamos enfrentando, as lutas que ninguém conhece, os conflitos da nossa mente, as preocupações da nossa família, os desafios do trabalho, da saúde e das finanças. Sabemos que Tu és o Deus que peleja por Teus filhos. Vai à nossa frente, remove todo o obstáculo, quebra toda a corrente invisível e abre os caminhos que ninguém consegue abrir. Dá-nos sabedoria para esperar, coragem para continuar e paz para descansar sabendo que a vitória pertence ao Senhor. Enquanto o milagre ainda não chega, ajuda-nos a permanecer firmes. Que a nossa fé seja maior do que o medo e que jamais percamos a certeza de que Tu está cuidando de cada detalhe da nossa caminhada. Se você acredita que Deus está lutando as suas batalhas, escreva nos comentários: a minha vitória vem do Senhor. Pai amado, neste momento nos aproximamos do Teu trono com reverência e confiança. Sabemos que Tu és um Deus de promessa e que nenhuma das Tuas palavras volta vazia. Tudo aquilo que o Senhor declarou se cumprirá no tempo certo, porque Tu és fiel em todas as Tuas obras e verdadeiro em tudo o que fazes. A Tua palavra nos ensina, em Filipenses 4:19, que o Senhor suprirá todas as necessidades segundo as Tuas riquezas em glória, por Cristo Jesus. Por isso, hoje colocamos diante de Ti todas as áreas da nossa vida que precisa da Tua provisão. Se existe alguém enfrentando dificuldades financeiras, abre portas que ninguém consegue abrir. Abençoa o trabalho das suas mãos. Concede novas oportunidades e traz recursos inesperados. Que nunca falte o pão sobre a mesa daqueles que confiam em Ti. Se há alguém lutando contra uma enfermidade, visita essa pessoa agora com o Teu poder restaurador. Tu és o Deus que cura o corpo, fortalece a mente e renova o espírito. Toca onde existir dor, onde existir fraqueza, onde existir diagnóstico difícil. Que Tua paz alcance também aqueles que cuidam de famílias enfermos, renovando suas forças e enchendo seus corações de esperança.
Também colocamos diante de Ti os lares que enfrentam conflitos. Restaura casamentos, aproxima pais e filhos, quebra toda raiz de divisão, mágoa e falta de perdão. Que Tua presença reina dentro de casa, trazendo diálogo, amor, respeito e união. Senhor, sabemos que muitas vezes pedimos aquilo que desejamos, mas Tu conheces aquilo que realmente precisamos. Por isso, hoje entregamos não apenas os nossos pedidos, mas também a nossa vontade. Que os Teus planos prevaleçam sobre os nossos, porque sabemos que eles sempre serão os melhores. Mesmo quando não compreendemos os Teus caminhos, ajuda-nos a permanecer firmes. Que nunca nos falte fé para continuar caminhando, nem esperança para acreditar que o melhor ainda está sendo preparado pelas Tuas mãos. Nós descansamos na certeza de que o Senhor continua cuidando de nós, abrindo portas, fechando armadilhas e conduzindo cada passo da nossa jornada com um infinito amor. Se você crê que Deus já está providenciando aquilo que você precisa, escreva nos comentários: Deus é o meu provedor. Senhor Deus, nesta noite também queremos entregar diante de Ti tudo aquilo que ninguém consegue enxergar. Existem batalhas que acontecem dentro do coração, feridas que permanecem escondidas, lembranças que ainda causam dor e preocupações que não tivemos coragem de contar para ninguém. Mas nada disso está oculto aos Teus olhos. Tu conheces cada lágrimas derramadas em silêncio. Sabes das orações feitas durante a madrugada, dos momentos em que pensamos em desistir, das vezes em que nos sentimos fracos e sem direção. Ainda assim, o Teu amor nunca diminuiu. Pelo contrário, é justamente nos momentos de maior fragilidade que a Tua graça se manifesta com mais força. Pai, pedimos que renova nossa mente, remove todos os pensamentos de derrota, toda ansiedade que tenta dominar o coração, todo o medo do futuro e toda mentira que o inimigo tenta plantar em nossas vidas. Que a Tua palavra ocupe o lugar das preocupações e que a esperança substitua toda a insegurança. Ajuda-nos a enxergar a vida com os olhos da fé, mesmo quando tudo parecer o contrário. Queremos lembrar que Tu continuas no controle. Nada acontece sem o Teu conhecimento, e nenhum detalhe da nossa história foge das Tuas mãos. Se hoje ainda não entendemos os Teus planos, escolhemos confiar no Teu caráter, porque sabemos que Tu és bom o tempo todo. Senhor Jesus, ensina-nos também a perdoar. Liberta-nos do peso da mágoa, do ressentimento e da tristeza acumulada. Não queremos carregar correntes que o Senhor já nos deu força para quebrar. Derrama sobre nós um coração semelhante ao Teu, humilde, cheio de misericórdia, disposto a amar e a recomeçar. Que ao encerrarmos este dia, possamos dormir em paz, sabendo que o Deus de Israel não dorme nem cochila. Enquanto descansamos, Tu permaneces trabalhando em nosso favor, guardando nossa casa, protegendo a nossa família e preparando um novo amanhecer repleto das Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Se você acredita que Deus está restaurando o seu coração neste momento, escreva nos comentários: o Senhor está renovando a minha vida. Pai querido, à medida que esta oração se aproxima do fim, queremos renovar diante de Ti a nossa confiança. Sabemos que a vida nem sempre é fácil,
Existem dias em que as notícias nos assustam, as circunstâncias parecem desfavoráveis e o futuro parece incerto. Mas acima de qualquer dificuldade, existe uma verdade que permanece inabalável. Tu continuas sendo Deus. A tua palavra declara em Isaías 41:10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Que promessa maravilhosa para guardarmos em nosso coração. Não caminhamos sozinhos. O Senhor vai à nossa frente, ilumina os nossos passos e sustenta aqueles que colocam toda esperança em Ti. Por isso, hoje renunciamos ao medo, renunciamos à ansiedade, ao desânimo, à incredulidade e a todo pensamento que tenta nos afastar da Tua presença. Declaramos que a nossa confiança não está nas circunstâncias, nem naquilo que os nossos olhos conseguem ver, mas na fidelidade do Deus que nunca falha. Pedimos também a Tua proteção sobre a nossa casa. Guarda cada membro da nossa família. Livra-nos de todo acidente, enfermidade, violência e de todo mal visível e invisível. Que os Teus anjos estejam acampados ao nosso redor, conforme a Tua palavra promete, protegendo a nossa saída, a nossa chegada e todos os caminhos que percorremos. Que a paz de Cristo reine em nosso lar, que haja harmonia onde existia conflito, esperança onde havia tristeza, provisão onde existia escassez e alegria onde o coração estava cansado. Faz da nossa casa um lugar onde a Tua presença seja percebida todos os dias. E acima de tudo, Senhor, ajuda-nos a permanecer fiéis, que independentemente das circunstâncias, nunca deixemos de buscar a Tua face. Que o nosso relacionamento contigo seja mais importante do que qualquer bênção que possamos receber, porque sabemos que a maior dádiva é caminhar ao lado do Senhor todos os dias da nossa vida. Se esta oração fortaleceu o seu coração, escreva nos comentários: o Senhor é meu refúgio e a minha força. Pai amado, chegamos ao final desta oração com um coração cheio de gratidão. Antes mesmo de vermos as respostas, escolhemos agradecer, porque sabemos que Tu és um Deus fiel. Agradecemos porque durante todo este tempo, a Tua presença esteve conosco. Tu ouviste cada palavra, conheceste cada pensamento e recebeste cada clamor que saiu do mais profundo da nossa alma. Nós entregamos completamente a nossa vida em Tuas mãos. Entregamos o nosso passado, com todas as dores e a lembrança que ainda tentam nos prender. Entregamos o nosso presente, com os seus desafios, responsabilidades e decisões. E também colocamos diante de Ti o nosso futuro, confiando que os Teus planos são infinitamente melhores do que qualquer sonhos que possamos construir sozinhos. Senhor Jesus, fortalece nossa fé para que ela não dependa das circunstâncias, que possamos continuar confiando mesmo quando a resposta demorar, adorando mesmo durante a espera e permanecermos firmes quando surgem novos desafios. Queremos aprender a descansar na certeza de que Tu estás no controle de todas as coisas. Que ao nos deitarmos esta noite, o Teu Espírito Santo encha esse lugar com paz. Que todo medo seja dissipado, toda angústia seja substituída pela esperança.
e toda inquietação dê lugar ao descanso que somente Tu pode oferecer. Guarda a nossa casa, protege a nossa família e envia os Teus anjos para acamparem ao nosso redor. Ao amanhecer, que possamos levantar com o coração renovado, uma fé ainda mais forte e a convicção de que grandes coisas estão sendo preparadas por Tuas mãos. Mesmo sem enxergar tudo agora, escolhemos acreditar que o melhor ainda está por vir, porque servimos a um Deus que transforma lágrimas em testemunhos, lutas em crescimento, impossibilidades em milagres. Receba a nossa adoração, a nossa confiança e toda a honra que pertence somente a Ti. Que a nossa vida glorifique o Teu nome hoje, amanhã e todos os dias. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: Glória a Deus, eu recebo essa palavra pela fé. E compartilhe essa oração com alguém que esteja precisando de esperança, porque uma palavra inspirada por Deus pode transformar uma vida. Boa noite.